E eu gostaria que trouxéssemos para avaliação uma pessoa que foi um dos maiores imitadores de Cristo que passou pela terra. Francisco de Assis. Ele um dia estaria carpinando seu jardim. E Frei Leão, intrigado, o viu. E se questionou, primeiramente, para depois questioná-lo. Ei, pai Francisco, o que tu faria se soubesse que hoje morrerias? E ele teria respondido, eu continuaria mesmo assim carpinando meu jardim. É claro que a nossa vida é nossa. A nossa experiência também necessita de ser vivida por cada um de nós. E façamos o seguinte exercício de imaginação. Se de uma certa maneira, uma pessoa na qual nós amamos, gostamos muito, chegasse para nós e fizesse essa pergunta fatídica. Se tu soubesses que hoje iria embora, o que tu farias? Talvez nós nem deixássemos terminar a frase. E logo iríamos, quem sabe, abençoar e utilizar aquele pequeno retângulo plástico que Deus tinha criado na terra, chamado cartão de crédito, para poder utilizar, quem sabe, até o último minuto nessa terra, porque muito nos interessa viver. Nós deixamos de fazer tanta coisa e saber que logo vamos entrar na rampa de lançamento é uma tristeza. Nós que procuramos a felicidade. Alguns até passariam a considerar que talvez, seria muito importante entrar naquela coisa que nós fugimos a vida toda, cheque especial. Eu sei que talvez algumas pessoas dentro da palestra não saibam o significado disso, porque dívidas não contraem. Mas imaginemos o que seria isso. Mas nós, que somos espíritas, façamos também um outro exercício de imaginação que nos leve-nos a considerar o significado da felicidade para a nossa vida, dentro desse contexto, porque vivemos e a partir do momento em que nascemos, temos apenas uma única certeza na vida. Iremos partir daqui uma hora ou outra. Cedo ou tarde, estaremos de volta do lugar onde saímos. E pensemos no seguinte, nós vamos todos felizes, quem sabe semanalmente, escutar uma palestra que nos leve uma certa felicidade, um consolo ou uma energia para que possamos encarar a dureza do dia a dia. E nesse dia fatídico, pensemos numa noite. Escolhamos ela qual for. E vamos para casa, quem sabe escutando uma palestra que nos leve a refletir sobre o conceito da felicidade e chegamos em casa. Se moramos sozinhos, logo acendemos a luz da sala ou do corredor de entrada e vamos para o sofá. Ao nos sentar, porque o dia foi muito cansativo, mesmo que uma palestra tenha sido boa e vindo de encontro ao coração, escutamos um bater de panela na cozinha. E logo, como espírita, existe uma coisa bastante engraçada na nossa vida. Porque mesmo como espírita, dá um medo de ver espírito. Eu até acredito. Eu não sou médium. Mas dentro de casa, ver espírito não é para mim. E logo a gente vai, acende a casa toda, deixa aquela coisa bastante iluminada e se senta novamente. Porque, lógico, a luz nos dá uma sensação de segurança, de felicidade. E sentamos. E ao nos sentar, a gente olha para o lado e tem uma infeliz surpresa. Reconhece alguém dentro de casa. Alguém que no primeiro momento a gente até sabe quem é. Não sabe porque sabe, mas sabe quem é. Nosso anjo da guarda. Olhando para nós com um sorriso de orelha a orelha. E a gente logo pensa, poxa vida, quase meia-noite, anjo da guarda, no meio da minha casa, na sala, olhando para mim com um sorriso de orelha a orelha, com certeza notícia boa, não é? Mas ele logo antecipa-se nessa conversa. E logo diz para você, olha, eu venho com uma notícia da divindade, que você deve saber pela minha cara, eu estou morrendo de felicidade. Estou uma pessoa, ou quem sabe, se você quiser utilizar essa palavra, um espírito muito feliz. Porque eu vim trazer uma notícia para você que eu não sei se você vai gostar ou não. Hoje é dia de voltar para casa. E logo a gente que escutou sobre felicidade, achou que o dia estava tudo bem, que daria para encarar a próxima semana, se lembra que o dia chegou e não ia ficar muito feliz. Mas como piracicabano, pleonasmo de inteligência,
Logo a gente raciocina e pensa no que pode falar. E logo diz, ai, olha, eu adoro Deus, meu amigo. Eu até sabia que esse dia ia chegar. Eu estava muito contente para que ele chegasse. Tinha até um pouco de ansiedade dentro da alma. Não sabia nem como lidar. Mas eu tenho uma coisa a te dizer que talvez, assim, possa ser reconsiderada essa minha volta. Eu, como você sabe, comecei até a trabalhar na União. Fazer de tudo que eu posso. Então tem gente que precisa de mim. Mas não só isso. Eu sei que Deus é onisciente, é onipresente, é a toda eternidade. E eu até gostaria de estar com Ele hoje. Ele sabe, é Deus. Mas quem sabe Ele não poderia dar para mim uma pequena moratória, para que eu pudesse continuar fazendo o que eu estou fazendo de bem. Sou espírita, é óbvio. Mas assim, uma moratória muito pequena para Deus, já que Ele é a eternidade. Apenas 30 anos para eu ficar aqui. Não é muito bem por mim. É pelo meu neto, que ainda precisa ser encaminhado para entrar no espiritismo. Porque logo vejo que ele é um espírito daqueles que reencarnou na minha família. E nós somos mais ou menos assim. Nós tentamos negociar, vivendo uma vida, não esperando que essa chamada morte chegue. E pensemos no seguinte, todas as dificuldades que encaramos, os problemas que nos chegam, seja desde a nossa juventude até a madureza, moldam a nossa personalidade, forjam o que somos e até nos fazem ter um pouco de esperança na vida, felicidade ou desgosto. Então vejam que é uma perspectiva apenas de como cada um de nós olha sobre a vida ou para a vida que tem. E é tão difícil entender que essa vida talvez seja a melhor que eu preciso ter para algo, mesmo que eu não saiba o que num primeiro momento. E é claro que a palestra em si ela não pode ser autobiográfica, mas é bom a interpretação com a narrativa de alguns fatos para que a gente possa reconhecer a nossa própria vida e estabelecer paralelos com o sentido da felicidade, para saber se a felicidade realmente é desse mundo ou é de outro mundo. Quando eu tinha 15 anos, me aconteceu algo fenomenal. E faz tempo. Eu parava para pensar, eu preciso ser feliz. Essa tal dessa felicidade um dia vai me chegar. E eu estabeleci uma pequena meta, 18 anos. Ai, que felicidade, se eu fizer 18 anos, serei um homem. Eu vou poder votar, eu vou poder ser alguém adulto, cidadão. Poderei fazer as escolhas que eu quiser. E até entrar nos lugares em que falem proibido para menores de 18 anos. E dava uma felicidade poder imaginar apenas que esses 18 anos um dia chegariam. E eu com 15 anos eu fiquei contando. Chegar essa fatídica data. E os anos foram se arrastando no passo de um caramujo. E para mim foi terrível essa época. Mas um dia chegou. 17 anos, 364 dias. Nesse dia eu não me aguentava. Eu falei, é amanhã que a felicidade me chega. E eu vou ser feliz. Que maravilha! Eu não me aguentava de tanta felicidade que eu quase não consegui dormir. E eu fui me deitar e eu falei, amanhã é o dia de ser feliz. E logo fui me deitar, fiz a minha oração, nem sei muito bem o que eu pensava porque faz tanto tempo. E assim logo eu percebi, chegou, meia-noite, mas eu falei, não, vai ser de manhã, lá em torno das 7, o próximo dia. E eu dormia, acordava, esperando 7 horas, para ser feliz, óbvio. E logo eu acordei e comecei a observar que as coisas estavam mais ou menos iguais. Uma certa frustração me chegou. E eu pensei nessa chamada felicidade. Imaginei que talvez alguém tivesse me enganado, ou alguma coisa tinha acontecido. Será que eu teria nascido em outro dia em que meus pais me enganaram? Não sabia. E o tempo foi passando e logo a primeira frustração. Nesse momento eu percebi que talvez não fosse apenas a questão de se fazer 18 anos. E eu coloquei a meta em outro lugar. Não pode ser 18 anos. Então eu serei feliz quando eu passar no vestibular. Ai, que maravilha. Entrar na universidade, ser um cidadão educado, pensar, refletir, tentar mudar o mundo. A gente, quando é jovem, tenta de tudo. Também ser feliz. E imagina que a felicidade estaria logo ali. E eu falei, eu vou conseguir. Todo mundo ao meu redor está um pouco com cara de triste. Principalmente aqueles que já atingiram uma certa idade. Eu vou conseguir para provar que existe. E fazia uma força danada. E logo
Primeiro vestibular, pau. Tristeza, meu Deus, não passei. Como muita gente também não passou. E continuo estudando, ralando, fazendo cursinho, aquela coisa danada. Mas um dia chegou e eu passei. Eu já até fiquei feliz no dia que eu soube que... Ai, você está aprovado, você vai para a universidade. Que legal, nossa, eu fiquei tão eufórico na época, porque eu falei, eu vou descer do carro, era em outra cidade. Eu vou descer do carro e quando eu pisar, eu toquei o pé. Tem que ser direito, porque a gente não tem esse negócio de crendice, mas pisa com o direito que vai que dá errado. Logo pisei com o direito e percebi que a felicidade não estava lá naquele dia também. E fiquei também revoltado e um pouco triste. Mas logo passou, porque eu sabia que iria começar aquele período chamado, faculdade. Meu Deus, que maravilha. Mas talvez não seja, a felicidade não estava nisso. Eu aproveitei nesse dia para fazer uma outra avaliação da minha vida. Poxa, é jovem, imaturo, não sabe muito bem o significado das coisas. Pode ser que a felicidade está em outro lugar. Consegui um trabalho. Olha, então eu vou ralar durante 5 anos para poder ser um aluno bom, para poder ter um trabalho e encontrar essa chamada felicidade. Que maravilha! E rala, e sua, e faz um monte de coisa. E de repente um dia, como todo dia, chega. Chegou o dia de sair da faculdade e consegui o primeiro trabalho. Consegui! Que legal! Nesse dia que eu entrar no trabalho eu vou ser feliz. Eu vou conseguir. E logo consegui. E aí eu entrei para trabalhar. E logo eu percebi que, meu Deus, que lugar que eu fui entrar. E essa chamada felicidade não chega nunca. E eu procurando, e não encontrava. E de frustração em frustração, percebendo que talvez a única coisa que foi aumentando dentro de mim era a maturidade. E o meu sentido de avaliação. E alguns de nós vai fazer esse mesmo paralelo. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. Tem que estar em algum lugar essa felicidade. E eu encontrei, não. Aí eu parei para pensar. Poxa vida, quando eu era jovem, achava que meus pais não sabiam de nada. E eu sabia de tudo. Porque é óbvio, todo jovem impetuoso é assim. Mas eu parei para observar, dentro da minha memória, se havia algum registro que dizia algo sobre felicidade. E lembrei, olha, um dia você vai ser feliz quando encontrar uma pessoa que te faça feliz. Eu falei, só pode ser. Então tem que arrumar uma panela para minha tampa. É óbvio. E logo a perseguição começou. Eu falei, eu tenho que achar pelo menos alguém que me faça feliz, e eu não consigo. É óbvio que vai dar certo. E vai ter que dar certo. E não é que a gente acha? Meu Deus, que felicidade. De repente eu conheci também minha prima que estava na mesma perseguição. E ela tem mais ou menos minha idade. Mas ela escutou uma história mais ou menos igual, só que no contexto em que ele falou, que o meu tio falou para ela, olha, você vai encontrar alguém que te faça feliz. E logo ela criou uma imagem dentro da cabeça. Quem sabe um príncipe que chegue no seu cavalo branco, arrombe a porta do castelo, lute com todos os dragões, suba a escadaria, pegue-a de um sono interminável, tasque um beijo para ela levantar e tornar-se uma mulher feliz. E ela contou para mim essa história. E eu canso só de narrar. Imagino a canseira que seria se encontrasse um príncipe que fosse fazer a força de executar um plano como esse. Coitado de nós homens e coitado das princesas que esperam um príncipe desse. E percebam como nós somos mais ou menos assim. Porque mesmo encontrando, e nisso eu faço um pedido de coração, lembrem-se daquele primeiro dia em que vocês se reconheceram por apaixonados. Que dia gostoso, a gente não comia, estava tudo certo, passava o dia que era uma maravilha, os pais falavam, como, a gente não queria, estava feliz, uma maravilha a nossa vida, vivia de amor, e até falava para aquele que era objeto do nosso amor, eu caso com você e vou até debaixo da ponte, meu amor sustenta, né? Mas vejamos como as coisas são engraçadas. De repente a gente achando essa tampa ou a panela, cada um escolhe a parte que lhe preferir, assim. E logo casa. Casou feliz. E ainda se falou, se ele tem alguma coisa de errado eu mudo. E o tempo vai passando, passa 1 mês, passa 2 meses, passam-se 3 meses e o negócio a gente começa a olhar, né? Começa a se perguntar sobre aquela paixão, onde está?
aquela paixão. E passa mais um mês, mais 6 meses, e a gente começa a olhar para trás, de repente até vira espírita no meio do caminho, e começa a observar que talvez aquele tenha sido trocado. A gente nem reconhece aquele amor que a gente nem combina mais. A gente fica até mais ou menos assim, o que poderia ter sido? Ah, eu já sei, no grupo de estudo em que eu estou falando sobre obsessão, eu fiquei sabendo que tem um negócio chamado influenciação espiritual. Certeza, no dia eu estava obsidiado. E casei com fulano de tal. E cá estou eu, meu inimigo do passado que fez isso comigo. Joguei pedra na cruz, vim espírito e agora aguente. A gente faz essa avaliação. E não se pergunta, na verdade, internamente, o porquê é que uma pessoa como essa está na minha vida. E é claro, nós estamos falando sobre o significado dessa palavra, que tem um contexto profundo tremendo na nossa vida. Felicidade. Parece-nos até uma certa utopia. E veja como as coisas são engraçadas, porque eu contei sobre o contexto de uma história em que eu tinha um dia, e parece semana passada, 15 anos. Chegou 18. Ah, e uma piscadinha foram mais 5 anos. Outra piscadinha, mais 5 anos. E eu não vou contar quantas piscadas eu dei para chegar aqui. Mas a gente se reconhece. Nós nos falamos, meu Deus do céu, foi tanto tempo. E eu procurando essa bendita felicidade, e até hoje não encontrei. E talvez alguém esteja se questionando aí, como é que esse rapaz, que é jovem, que mal tem idade para falar, fala de felicidade. Se ele conhecesse o marido que eu tenho dentro de casa, ele ia saber que felicidade é um negócio que é difícil. Ou quem sabe, os filhos que me vieram diretamente, numa escala do umbral, direto para casa. E eu tenho que cuidar desses meninos. E a gente faz essa avaliação. Alguns têm a sogra, né? Vem também, no sentido. Brincadeira, as sogras são incríveis. Mas a nossa vida é assim. E nós vamos vivendo, procurando um conceito de vida que nos leve a ter uma certa finalidade. Mas vejam como é engraçado a nossa vida. Nós sempre estamos vivendo o momento presente. Mas a maioria de nós fica olhando no retrovisor da história da sua própria vida, lembrando-se do momento legal ou bacana que viveu, e nunca mais se repetirá, ou vive numa ansiedade, esperando que algo mude a minha vida para que eu me torne uma pessoa feliz. Mas quantos de nós reconhece que a felicidade está justamente no esforço de empreender uma causa da sua própria vida? Empreender esforços para se viver, não necessariamente sem dores, sem problemas, mas com um sentido existencial. E é um conceito psicológico que leva-nos a viver com saúde, leva-nos a ser pessoas melhores, acreditar numa causa, seja ela qual for, cuidar de criança, cuidar de pessoas que já passaram a sua vida, já numa certa idade. E cada um de nós vê onde se encaixa. Porque no final das contas, independente do rótulo religioso que cada um de nós tem, o que importa é amar. E amar não é um conceito, eu amo. É viver amando. É estabelecer algo para se fazer em prol do outro. Servir. Mas vejamos qual a profundidade de uma frase como essa, contida num livro que a gente mal entende. A felicidade não é desse mundo. Talvez justifique-se para que falemos, já que não é desse mundo, então eu vou viver triste e infeliz. Não. É um conceito que nos leve a ter uma reflexão de que mesmo vivendo num mundo de provas e de expiações, cada um de nós escolhe o seu destino e não estabelece uma condicional para se viver feliz. Muitos de nós ainda estabelecem uma condicional, que pode ser o se. Eu só serei feliz se encontrar um trabalho, encontrar um marido, ter uma esposa maravilhosa como aquela. E estabelecemos. Ou só serei feliz quando conseguir um trabalho, quando eu ganhar na cena. Cada um escolhe o seu ses e quando dentro da sua vida. E isso é o que nós passamos a viver. E passamos a estabelecer isso como uma meta verdadeira de vida. E nisso eu gostaria de contar uma pequena historiazinha. Uma história que também nos faz refletir. Havia um sábio num vilarejo que possuía um cavalo branco tremendamente lindo. Esse cavalo branco, num primeiro momento, para todos os habitantes que viviam naquele vilarejo,
o julgavam o homem mais feliz do mundo, porque ele possuía o cavalo mais bonito da vila. E lhe diziam: olha, homem sábio, feliz és tu. Tu tens esse cavalo maravilhoso. E você, com certeza, é um homem muito feliz. Como eu seria feliz se fosse como tu? Se tivesse um cavalo desse, seria a pessoa mais ditosa do mundo. E um dia, o cavalo fugiu. E o cavalo fugiu e os mesmos moradores. Ah, sábio, tu és o homem mais infeliz, não é? Perdeu o cavalo mais bonito que sabíamos que existia. Aquele cavalo que ninguém tinha, que tu tinhas, fugiu. Agora tu és o homem mais infeliz da face da terra, não é? E o sábio sempre respondia: olha, posso ser ou posso não ser. Mas ele fugiu, talvez tenha tido um sentido para isso. E ele repetia a todas as pessoas que o interpelavam nesse sentido. E da mesma maneira, posso ser ou posso não ser. Mas na minha vida eu apenas agradeço por viver. E um dia, o cavalo voltou. Mas não voltou sozinho. Trouxe mais 5 cavalos junto com ele. E ao adentrar o vilarejo, todos se animaram. Poxa vida! E a primeira coisa, todos se reuniram a dizer para o homem: olha, sábio, você realmente é um homem muito feliz. Você viu o seu cavalo? Que maravilha! O seu cavalo trouxe mais 5 para você. Ele, no primeiro momento, saiu daqui. Imaginamos que você tivesse encontrado a tristeza, a infelicidade. Mas, pelo contrário, encontrou a felicidade e a alegria. Porque esse cavalo, além de ser o mais bonito, aqui ainda trouxe para você 5 cavalos incríveis. Não é verdade? Você é um homem feliz, não é? E logo ele dizia: posso ser ou posso não ser. Eu só aceito a vida que Deus me dá e vivo cada minuto como ele deve ser vivido. E logo o tempo foi passando. E nesse dia, ele até se sentiu feliz. E pediu para que seu filho começasse a amestrar o cavalo. Esse cavalo branco e os outros também. Para que ele pudesse ser um pouco mais tratável, mais tranquilo, para que pudesse montá-lo. Mas, no início do trabalho, em que seu filho foi trabalhar com os cavalos, ele montou. Mas o cavalo se assustou e ele caiu e quebrou a perna. O filho quebrou a perna e logo também a população: ah, isso é mau agouro. Com certeza você é um homem infeliz. Nasceu infeliz, vai ter que viver na infelicidade. E todo mundo dizia: olha esse cavalo para você. Nós que achávamos que ele era um momento de felicidade da sua vida, foi-te um momento de tristeza. Olha teu filho com a perna quebrada. O cavalo derrubou. Se não houvesse o cavalo, tu estarias feliz. Não é mesmo? E logo ele respondia: posso ser, mas posso não ser. Então eu apenas aceito viver o minuto que Deus me deu. E vou vivendo a vida do jeito que ela é. Posso ser triste, pode ser feliz, mas vamos esperar. E o tempo foi passando. E de repente eclodiu uma guerra. Na eclosão da guerra, todos os jovens da aldeia foram recrutados. E o filho deste sábio, como estava com a perna quebrada, não podia ir à guerra. E toda a aldeia falou: ai, homem sábio, realmente você é feliz. A felicidade chegou na sua casa justamente porque seu filho estava com a perna quebrada e a gente que achava que isso era terrível. E assim o filho não foi para a guerra. E aí nós passamos a avaliar, num pequeno conto, parecendo bobinho até, como é a nossa vida. Como nós vamos avaliando. Ah, eu não consigo trocar de carro todo ano. Ah, eu vivo numa infelicidade, numa angústia, porque eu preciso ganhar dinheiro. Alguns de nós fazem essa pergunta para si, ainda hoje. Mas pensemos bem no seguinte: se nosso anjo da guarda na noite de hoje chegasse e nos fizesse a pergunta: olha, rapaz, você vai para a rampa de lançamento é hoje. Será que a gente iria tranquilo? Ai, dá uma vontade de pedir perdão para um monte de gente que está para trás. Mas a gente ainda é jovem, tem tempo. Ou quem sabe o outro também muda antes. Ele melhore. E a gente não faz uma avaliação séria sobre o que cada um de nós necessita de fazer. Dentro do contexto de vida que tem. E às vezes contextos complicados, difíceis, nascendo em famílias que são zebu. A gente fala: meu Deus do céu, mas eu nasci
Na minha família você não conhece. Eu não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai. Como posso eu ser feliz? Às vezes a gente traz isso de outras vidas. E é obrigado a renascer num contexto em que nos leve a uma sublimação do amor. E a gente fica até meio com culpa de falar, não gosto. A gente bate na boca. A gente fala para dentro. Pensa somente. Eu não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai. Alguns de nós têm isso. E pode ser um sentimento verdadeiro. E um sentimento que seja a causa da nossa infelicidade. Ou da nossa visão de que a infelicidade dentro da minha vida é algo em que existe. E não uma possibilidade em que eu olho a dificuldade para poder me conhecer e reconhecer sobre o que eu necessito de fazer para transformar o mundo em que vivo. Porque vejamos, no final das contas o que interessa é isso. O que cada um de nós faz e fez da sua própria vida e na vida em que teve a oportunidade de viver. Não é quantos Pai Nosso eu rezei, quantos Ave Maria, quanta doação eu fiz, mas quanto eu plantei de amor no mundo, que pode ser um mundo restrito dentro de uma casa, pode ser um mundo que se estenda ao seu trabalho, pode ser um mundo que se estenda à cidade toda, pode ser um mundo que se estenda ao mundo em que estamos. Mas é claro, a cada um será dado conforme a sua possibilidade. Porque vejamos, Jesus foi muito sábio em dizer, em que se teria sentido aquilo em que ele fez, toma a tua cruz e segue-me. Jesus não falou nada em que cada um de nós necessitava de rezar, ou de dar dízimo para a igreja, ou o que quer que seja. Cada um autoavaliasse-se. Verificasse as dificuldades em que está passando e vivendo. E compreender que a felicidade depende também do esforço empreendido em vida. Mas é claro que, como todo papo que é bom, passa rápido demais. Eu gostaria de finalizar essa nossa conversa e reflexão com uma história e deixar uma recomendação. Uma recomendação de um livro de Divaldo Franco, organização Délcio Carvalho. A Joia do Mercador. Um livro de contos muito bacana para que possamos fazer uma avaliação daquilo que é a nossa própria vida. É um conto cujo nome é A Lenda do Lenhador. Havia um lenhador muito pobre. Ele ficava numa orla de uma floresta. Nessa orla, todos os ramos eram ressecados e ele não conseguia extrair muita matéria-prima para a sobrevivência, para vender e para sustentar sua família. Então viviam todos, os integrantes de sua família, com dificuldades. Ele mal ganhava para poder sobreviver, mas ele, todos os dias, estava de pé para trabalhar. Estabeleceu como meta da sua vida sustentá-la, a sua família. E assim o tempo foi passando e de repente se deparou com um homem santo na porta de sua casa. Esse homem santo lhe disse, porque se afeiçoou a tudo que ele fazia, gostaria de passar pelo menos um dia na sua casa, dormir no seu estabelecimento, e se isso era possível. E ele ficou tão feliz, feliz a ponto de procurar fazer com que tudo dentro da sua casa, durante a estadia desse homem sábio, fosse o melhor possível. Que pudesse viver, pelo menos nessas 8 horas em que ele estaria lá, a melhor noite da sua vida. Preparou a mesa junto com a esposa e os filhos. Estabeleceu uma cama bem asseada para que ele pudesse dormir e se recompor e continuar com a sua peregrinação. E assim o foi. Chegada a manhã, ele logo disse, muito obrigado, o sábio. E disse também, para esse homem que era pobre, que era esforçado, que dedicava todos os dias da sua vida a trabalhar, disse, olha, eu tenho um presente a te dar. Um presente que talvez você não entenda hoje, mas entenderá um dia. Entra na floresta, guarde isso dentro do seu coração. E assim partiu. E essa frase vivia lhe batendo a mente e o peito. Ele refletia todos os dias, entra na floresta. Mas até aquele momento, todos os dias da sua vida, ele havia ouvido, nunca entre na floresta, porque seus pais fizeram assim. Os seus avós também. Todos os seus antepassados, que eram também lenhadores, percorreram a mesma estrada em que ele estava no momento atual. E ele se questionava e se perguntava nesse momento de conflito, se deveria ou não adentrar a floresta. E num dia, depois de muita reflexão, ele disse de si para consigo, entrarei na floresta. E logo foi.
percorreu mais ou menos 500 metros, independente do seu medo e da sua falta de coragem, adentrou. E logo percebeu, depois desses 500 metros, que havia árvores frondosas, madeira de lei, mogno, cerejeira, todas aquelas árvores que ele logo pensou, poderei comercializá-las e mudar de vida. Mudarei a minha vida e também daqueles que vivem comigo. E assim ele pensou que poderia ir na prefeitura para ver a possibilidade de arrendar a terra. E conseguiu. Começou a trabalhar com aquela nova matéria-prima daquelas árvores. Abriu uma serraria e mudou de vida. Logo percebeu que algo da sua vida havia mudado. Poderia agora se sustentar, mudar de casa, viver uma vida um pouco mais digna, já que havia tanto suor naquele pão anterior. E o tempo foi passando. Novamente a mensagem lhe batendo na cabeça. Entra na floresta. E ele, que já era um homem mais ou menos bem de vida, logo pensou. E chamou aqueles que eram seus funcionários, um engenheiro e um agrônomo e um geólogo, e falou, vamos para dentro da floresta, preciso achar algo que não sei o que é. Continuou a adentrar, e percebeu logo um brilho metálico, depois de mais 500 metros. Percebeu que havia encontrado algum metal precioso, que para a época lhe era vantajoso. Perguntou para os geólogos e agrônomos e engenheiros que estavam com ele o que seria. Descobriu que era cobre. E logo tornou-se também um proprietário de uma mina. Extraiu cobre e tornou-se mais rico do que já era. Porque agora tinha uma serraria, administrava uma empresa grande e uma mina. Estabelecia mineração e ainda exportava. E foi ficando cada vez mais rico. E o tempo foi passando. Sua mulher se educou, era muito inteligente, como toda mulher. E o tempo foi passando e logo ele percebeu que essa frase não lhe deixava. Entra na floresta. E ele pensou, no momento tinha helicóptero. Eu vou mais para o fundo. Pegou seu helicóptero e se adentrou mais ainda naquela floresta, nunca explorada pelo homem. E percebeu lá de cima que havia um brilho estranho lá embaixo. Pediu para que o helicóptero descesse através do piloto, para verificar o que era aquele brilho. E descobriu diamantes. Tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, porque escutou apenas uma frase. Entra na floresta. E era muito rico, verdadeiramente rico. Mas percebeu que na sua vida andava de braços dados com advogados, problemas internos com funcionários, reclamações, sindicatos. Sua mulher falava que ele não passava mais tempo com ela. Seus filhos também a reclamar que ele não era um pai presente. E a vida se tornou um verdadeiro inferno. E ele começou a se rememorar daquele tempo em que o pão era escasso e o suor era farto. E pensou dentro de si, olhando aquele sentimento interno, o que é a vida? Procurou ser feliz a vida toda. Estabeleceu metas que conseguiu conquistar. E encontrou justamente o oposto daquilo que ele achava que era o local onde encontraria algo. E alguns de nós ainda estão nessa busca interna. E ele se perguntava qual o caminho a percorrer. Como chegarei a essa chamada felicidade, que não encontro no dinheiro, que não encontro nas realizações, em que tenho um trabalho que não me dá satisfação, em que não me chega na alma. Tenho uma relação tão fria com aqueles que vivem dentro do mesmo teto que eu. E alguns talvez estejam se questionando exatamente isso agora. E ele se questionou e pensou novamente nessa frase. Entra na floresta. Só que o tempo já havia passado. Ele já com cabelos brancos, já maduro e curtido com todas as dores da vida. Se perguntou qual seria o caminho para encontrar felicidade. Que local deveria eu estabelecer uma meta e um rumo? E percebeu que a única viagem que ele não tinha feito na vida seria a viagem interior. A viagem para dentro de si para encontrar aquilo que poderíamos chamar de felicidade. E ele nesse dia decidiu-se por fazer essa viagem. Talvez uma viagem que todos nós ainda estamos procurando. Uma viagem que nos dê um sentido existencial. Que lembre-nos daqueles que já passaram por essa terra, como Paulo, a dizer que seria o mesmo. Mesmo na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na dificuldade. E nós necessitamos de fazer uma avaliação madura e séria com a nossa própria vida. Para poder compreender uma afirmativa como essa, se a felicidade é ou não desse mundo.
Qual o sentido que cada um de nós dá para se viver? Se o meu sentido é ganhar dinheiro, tudo que é material escapa-nos uma hora, porque nenhum de nós poderá levar 1 centavo daqui quando partir. E passamos talvez a vida toda gastando nosso tempo para arrecadar uma quantidade amoedada, que no final das contas apenas utilizaremos para a nossa própria saúde. Devido aos desgastes, devido às brigas, devido às complicações que tivemos durante uma vida toda. Então, uma avaliação e, claro, um desejo da minha parte. Que todos nós possamos fazer essa primeira viagem interna, a nos conhecer. E estabelecer uma meta palpável que nos leve a reconhecer. E não só reconhecer, a agradecer. A possibilidade infinita de estarmos na vida. Para poder reconhecer que o meu esforço é um esforço de cocriação com Deus. Que sou eu, a mão de Deus, na terra, com aquela pessoa complicada do meu lado, aquela pessoa difícil, que hoje no momento eu falo, meu Deus, eu sou infeliz por causa dele. Não, que façamos essa viagem de se reconhecer, poxa vida, eu só sou infeliz por causa de mim. Porque se eu tivesse a felicidade dentro de mim, nada me abala. Guardo eu esse tesouro dentro do peito e da alma e reconheço que sou filho de Deus, independente da situação atual, não está muito boa. Mas reconheço também que ficará boa se hoje decidir plantar essas flores no caminho. E pensemos juntos, todo aquele que pretende distribuir flores na sua vida, perfuma-se primeiro. E da minha parte, eu gostaria novamente de deixar um agradecimento de coração a todos os senhores pela paciência e, claro, desculpa por alguma coisa mal colocada ou indevida. Mas que possamos também, numa próxima oportunidade, ou quem sabe num outro dia, estarmos juntos para refletir, pensar e principalmente, quem sabe, mudar um pouco a rota da nossa vida. Que Jesus possa nos abençoar, não só na noite de hoje, na tarde de hoje, mas pelas próximas que virão, para que possamos encarar a vida que temos e escolher as melhores formas de plantar uma flor. Muito obrigado.